E eu vejo o quanto é difícil para os grandes cavaleiros do mundo esse cavalo de exceção. Então, o único caminho é construindo. Dentro de um processo do Pan-Americano, da Olimpíada, ou de qualquer coisa que seja, Campeonato Brasileiro de Amador e tal, não adianta você querer inventar a roda, faz o básico bem feito, dá conforto, dá alimentação correta. E é isso que para um processo grandioso como esse tem que ser feito, não muda muito. Oi pessoal, tudo bom? Tá começando a segunda parte do nosso episódio com o Stefan Barcha, cavaleiro que ficou na 5ª colocação nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Se você ainda não escutou a primeira parte, ela está disponível no Spotify e no YouTube, é só procurar pelo Placast. Stefan, eu fico me perguntando, você acha que a Primavera teria sido o que ela foi se ela tivesse chegado para você em 2012 no Rio? Eu acho que a Primavera é o cavalo certo em qualquer época. Não sei te responder isso. Acho que ela veio... Deus colocou ela da maneira certa, no momento certo. Com certeza eu mais maduro na construção dela. Eu acho que no futuro a gente pode fazer esse questionamento de outro cavalo, talvez, né? Difícil dizer uma época certa. Eu acho que eu tive bons cavalos na minha carreira. Quando eu a montei e ela começou a despontar no Brasil 3, 4 anos atrás, houveram várias perguntas. E ela comparando com o Land Petra? E foi uma coisa que eu sempre respondi. O Land Petra é olímpico. Então, ela tem uma estrada. Estou falando de uma resposta de 3, 4 anos atrás. Ela tem uma estrada a fazer. Agora, ontem eu estava no Instagram procurando uma foto antiga, e aí do meu Instagram, e aí tava lá uma foto da Primavera em 2020. Então estamos falando de 4 anos atrás. Quando ela ganhou o primeiro grande prêmio dela. E aí eu disse, campeão, GP, Agroman, 2021 e tal, né? Primavera, ela que será uma das grandes. Então, eu já tinha o sentimento e a noção do que ela poderia vir a ser, mas ela virou agora. Claro. Não, eu pergunto porque a construção dela foi uma construção baseada em muitas decisões, muitas renúncias, que eu tô colocando um pouco também na conta da sua maturidade. Minha pergunta é mais nesse lugar. Você acha que em 2012 você teria tido a mesma cabeça de, olha, não vou correr nesse desempate, não vou entrar nessa prova, pensando na construção dela? Possível, mas eu acho que meu processo hoje ele é melhor, como processo. Meu processo só... minha equipe só cresce, as pessoas, os colaboradores, eu qualifico cada vez mais. Isso é muito melhor do que eu tinha em 2016. Em 2016 eu era um garoto, sócio do Neco, trabalhava com o Neco na Europa. Foi a melhor faculdade que eu pude ter durante 4, 5 anos. Nelson Pessoa ao meu lado, podendo conversar abertamente, como eu ainda tenho liberdade com ele hoje, mas era uma rotina diária. A gente tinha um negócio junto, então eu consegui absorver e aprender com o maior de todos nesse esporte, na minha opinião, na parte técnica. Então, assim, realmente, a Primavera veio no tempo certo, porque eu já fui construindo e tinha uma maturidade baseada em toda uma experiência que eu adquiri com o maior horseman que eu conheci, que eu conheço. Aí sim, aí ela veio no tempo certo pela complexidade dela, e as renúncias foram sempre muito pensadas, sempre muito respeitando a característica que ela tem até hoje, e o tempo que ela tem, mas muito focada nesse objetivo final. Eu não quis fazer nenhuma quebra de processo nela, porque eu queria dar para ela sempre o melhor. E eu podia ter a dúvida de que se daria certo, mas se não desse certo, eu tinha certeza que tudo que foi feito para o melhor dela, dar tudo certo. Então, todos os processos da Primavera, desde os 6 anos de idade, foi feito como um projeto para uma Olimpíada
uns Jogos Pan-Americanos, uns Jogos Equestres Mundiais no futuro. Eu tinha tem que achar, tinha um papel, todos os objetivos dela de curto, médio prazo, longo prazo, o que treinar, como saltar, como fazer. Primavera me deu muito trabalho no dia a dia. O concurso sempre foi fácil dentro das possibilidades, mas o dia a dia da Primavera sempre foi complexo, ensinar a base, dar para ela o tempo de maturação que ela exigia, entendeu? Essa é a grande beleza do processo da Primavera, onde muitas pessoas podiam aprender, e como eu filtrei muita coisa do maior de todos, o Neco, filtrar e aprender com esse processo da Primavera, que tem um monte de aprendizado, não só de agora, mas de anos aí da carreira dela. Acho que tem duas coisas legais para a gente entrar aí nesses anos todos, mas primeiro falando um pouco do processo da Primavera. Ano passado, quando a gente conversou sobre o seu processo para o Pan-Americano, você falou da dificuldade de preparar um cavalo para estar no ápice no momento certo, né? Que seria ali o Pan, e que esse ano eram as Olimpíadas. A gente sabe que esse ano a sua programação até chegar em Paris foi, vou usar a palavra conservadora, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Você participou de poucos grandes prêmios importantes, né? De 5 estrelas antes de Paris. Por quê? Como é que foi esse processo? Como é que foi essa escolha? Deu certo, mas eu queria que você falasse. Não, é legal. E é legal porque tem um pouco tem muito aspecto técnico, mas tem também um grande contexto aí, que envolve muita coisa. A gente tem que pensar que um pico de performance, se você conseguir um no ano, no tempo certo, naquela semana, o cavalo está fisicamente, mentalmente, tecnicamente no auge, você acertou. 2 no ano é realmente algo difícil, mas possível. E aí, para falar da programação de 24, Paris 24, você tem que voltar para 23. E um processo todo que começou antes ainda, né? Porque eu já estou pensando em 26, então para eu pensar a programação de 23, eu já tenho que jogar para 21, na qual a Primavera foi campeã brasileira. Em 22, houve uma possibilidade de ir para disputar uma vaga dos Jogos Equestres Mundiais. Eu renunciei a essa questão por pensar que era prematuro. Eu fui campeão brasileiro em 21 sem fazer uma falta, 0-0-0. O Felipe Guerdá já era o nosso técnico, me chamou, falou, vejo você com possibilidade já de ir para a Europa, nem passar pelos Estados Unidos, já vai para a Europa, porque a gente tem Copas a fazer e etc. Eu sou um cavaleiro que venho desde 2012 competindo na Europa. O único ano que eu não tive lá foi 17. Foi o primeiro ano da Chevaux, então realmente fiquei só no Brasil. E aí, voltando à questão do calendário da Primavera, em 22 fizemos uma escolha no começo do ano por não ir para a Europa, porque era prematuro, e o Felipe avalizou essa escolha. Fizemos o processo do Dessur, 1 ano mais de Brasil, e me vi preparado 23. Então a Primavera foi para a Argentina, chegou na Europa em abril, startou. Eu sabia que eu tinha que chegar na Europa no melhor nível possível. Ela foi campeã ganhou um GP 4 estrelas, ganhou um GP 4 estrelas importante na Itália, foi a Roma, que é um dos maiores concursos do mundo tradicional, foi terceiro no Grande Prêmio de Roma, 0 na Copa das Nações, e ganhou a Copa das Nações de La Boule. Ali eu falei, meu Deus, eu estou pronto para o PAN. Só que eu estou pronto 5 meses antes. Então eu segurei, trabalhamos e etc. E buscamos um outro pico de performance em novembro. Então ela teve um pico aí entre maio e outros 6 meses depois em novembro. Ficou até 2 por ano, 6 meses no meio, ficou certo. E aí acabou o PAN, eu estava em casa e falei, tá, e agora? Paris? Só que o PAN acabou em novembro, Paris em agosto. Já venho de um pico no início, um pico depois. Eu sentei até aqui em São Paulo, na Hípica Paulista, no restaurante, comecei a desenhar. Durante o Top Rider, eu estava desenhando a programação da Olimpíada
até a Olimpíada, o Zé Ramos estava junto. E aí a gente fez uma programação. Novembro, ela descansou. Dezembro, ela vai trabalhar suave. Janeiro. E aí jogou essa programação para ela começar a saltar. Isso tudo trabalhado com o técnico, com o Felipe. Vamos começar a competir em março. Então ela teve 4 meses de trabalho direcionado, parte física, mas sem muito salto, relaxamento, pensando em agosto. Então eu tive 2 semanas em Oliva, saltei um grande prêmio 3 estrelas, ela ficou em terceiro, 1,50 m. E aí fiquei 2 semanas trabalhando em Saint-Tropez, depois 2 semanas concursando em Saint-Tropez. Ela saltou 2 grandes prêmios de 1,55 m, foi terceiro em outro, no segundo, que era o 1. Ela fez 4 pontos na linha final, e no outro dia, na outra semana, ela foi terceiro. Um grande prêmio já mais importante. Isso aí pensando numa programação para La Baule, para Roma e La Baule, para ficar pronto para os concursos, para os Jogos Olímpicos. E aí, nessa volta de Saint-Tropez, ela teve uma infecção na garganta. E essa infecção atrapalhou esse planejamento que estava muito estipulado desde novembro. E ela ficou 20 dias entre antibióticos, tratamentos, sem trabalhar, com dificuldade de comer. E aí eu fiquei realmente tenso nesse processo porque eu tinha tempo curto, eu tinha saltado pouco concurso e tempo curto até Roterdã, que seria o último 5 estrelas antes dos Jogos Olímpicos. E esse tempo curto, eu precisava estar bom para lá, performar. A gente está falando aí dela melhorar a infecção, mas não ainda 100%, até 25 dias para Roterdã. E aí entra o processo da Chevaux, que eu conversava com o Paulinho, que faz a parte física. E o Paulinho meu medo era a parte cardio, muscular, ela emagreceu muito. E o Paulinho falava assim, Stefan, ela precisa de 3 a 4 meses sem trabalhar para ela perder forma. É sério, Paulinho? Não, Stefan, ela trabalha com a gente há 6, 7 anos, então relaxa. Ela tem que comer. Ele falava assim, ela tem que comer. E aí, entrando realmente na questão do calendário da programação da primavera, ela foi a Roterdã com 25 dias trabalhando. E fez uma prova, Copa das Nações, saltou muito bem, performou, que tinha que performar, para ter possibilidade de ir à Olimpíada, tinha que performar. E o técnico fez uma escolha baseada também no histórico, que eu também, a primavera comigo, a gente nunca decepcionou. Então, não é um conjunto, era o conjunto campeão pan-americano que estava entrando em forma. E eu tive também que conversar com o Felipe, ela vai estar melhor na Olimpíada. Ela trabalhou 25 dias. Então, a primavera não foi feita para Paris a programação que estava lá atrás. Porém, ela mostrou mais uma vez que se ela estiver bem fisicamente, bem mentalmente, que foi o que a gente trabalhou, porque depois de Roterdã tinha mais 30 dias para a Olimpíada. Ela fez um concurso, 2 provas de 40 só nesse meio tempo. Então, a primavera mostrou que ela, mais uma vez, se ela estiver bem, numa boa programação, eu posso tanto estar mais saltado ou menos saltado, que naquela semana ela vai atender e vai fazer o melhor dela. E isso me dá mais uma experiência, né? Que para os próximos processos eu posso saltar mais ou saltar menos, mas fazer a programação bem adequada para ela, que ela vai atender. E aí é olhar como qualquer programação e entender que aquela semana é importante. Você não pode usar dentro de um processo seletivo, na minha opinião, durante o processo seletivo os cavalos estarem no auge. O cavalo tem que estar no auge naquela semana. Só que fazendo o processo seletivo tem que ser satisfatório. O técnico tem que ter a confiança de saber, tá bem, o Stefan, a primavera, quem é que seja, ou o grupo que o técnico queira levar, ele tem que estar indo bem dentro de um processo. Mas o objetivo principal é estar bem naquela semana.
Então tem que ter muita tranquilidade, tem que ter muita sabedoria de não querer fazer mais do que tem que ser feito, nem menos, porque você pode errar para mais ou para menos. O cavalo, como indivíduo, tem que ser muito respeitado, como nós respeitamos o bem-estar do cavalo. Dentro de um processo do Pan-Americano ou da Olimpíada ou de qualquer coisa que seja, Campeonato Brasileiro de Amador e tal, não adianta você querer inventar a roda, faz o básico bem feito, dá conforto, dá alimentação correta. E é isso que para um processo grandioso como esse tem que ser feito, não muda muito. Vou aproveitar essa pauta e a gente teve um ano ali de 23 de muita expectativa e do Brasil surfando ali uma onda muito positiva, né? Ganhamos a Copa de La Bolle, andamos super bem em Barcelona, St. Gallen também. Então, o Brasil tinha um time ali que a gente achava que o técnico teria problema para escolher, de tantos conjuntos bem preparados para uma Olimpíada. E aí o sentimento muda um pouco ali no começo de 2024, com um ou outro cavalo lesionado, os conjuntos já não se apresentando, a própria Primavera passou por esse contratempo aí, essa infecção. O que você acha? Por que você acha que isso aconteceu? Por que é tão difícil manter aí o que a gente estava falando dessa performance no momento certo? O que me ajudou muito é ter a tranquilidade que a Primavera não teve um problema mecânico. Isso aí é muito importante. Ela não teve ela não teve um problema mecânico. Ela teve uma infecção que tinha que ser combatida e que foi combatida. Deu muito trabalho, mas foi combatida. Deu muito medo. Depois que ela voltou a se alimentar, uns 30 dias antes de Roterdã, deu uma tranquilidade. Que eu conhecendo ela, sabendo que ela é muito sanguínea, sabendo que ela é muito saudável, o organismo dela ia reagir bem. E ela voltou a trabalhar e voltou rapidamente a ser a Primavera. O que acontece dentro de um processo é que vamos ser bem prático, né, dentro do processo do Brasil. Hoje o Brasil tem, sim, grandes conjuntos, mas não são vários para esse nível. Os outros países que a gente disputa tem mais quantidade de conjuntos nesse nível. Então, quando a gente pensa num processo seletivo que a gente tem para os Jogos Olímpicos 6, 7 conjuntos, não é muito. É que pra gente pra gente Entendeu? parece um absurdo, mas... É que pra Tá gente certo? Então, um cavalo tem uma infecção, um cavalo tem uma dorzinha, uma limitação motor, mecânica. Aí começa a interferir no processo. E as pessoas... É normal, é um processo tenso. Por si só. É tenso para o cavaleiro, é tenso para o técnico, é tenso para o corpo diretor. É tenso de maneira geral. É um pouco tenso para o público também, a gente fica vibrando. Mas é o processo. Entendeu? E eu chego muito mais, eu falo, puta, quando eu estou na Olimpíada é muito mais tranquilo. Eu já estou lá. Se eu fui selecionado por um técnico experiente para estar lá, é que na opinião dele, naquele momento eu sou melhor do que os que ficaram fora. Mentalmente, a sua pressão numa Olimpíada por já estar selecionado é menor do que durante um processo para essa seleção? Eu vou... Não digo menor, mas eu tenho que executar só executar o que eu sei fazer. Só. Executar o que eu sei fazer e provar para o meu técnico, para o público, ou para mim mesmo, que eu realmente tinha que estar lá. Uhum. Porque o processo é tenso. Se eu sou o técnico e eu convoco 4 e deixo outros de fora, e esses outros de fora estão felizes, eu não estou muito satisfeito. Porque qual é a lógica disso? Só que, na minha opinião, o selecionado, eu não pergunto para o meu técnico por que ele me selecionou. Eu vi isso uma vez num jogador de futebol importante, eu achei legal. Ele não foi convocado. E aí perguntaram para ele se ele perguntou para o técnico por que ele não foi convocado. Ele falou, eu nunca perguntei por que fui, vou perguntar por que não fui. É uma opinião. O técnico,
ele seleciona na opinião dele, nas crenças dele. Então, o cavaleiro, minha maneira de ver, ele tem que respeitar. Ele pode não concordar. Agora, o respeito daquela opinião, ele tem que existir. Eu não sou a favor. Eu queria estar ali. Se eu não estou, é por opção do técnico. Eu tenho que respeitar. Eu não concordo. Eu acho que eu sou melhor do que o Stefan. Mas, quando a gente joga isso para dentro do processo, falta conjuntos. No Brasil, não é igual a Alemanha. A gente tem alguns. Aí o técnico está lá para ele selecionar dentro desses alguns, dentro da crença dele. Então, porque são duas coisas. Eu acho que uma das coisas que a gente imagina que é isso. A gente tem no Brasil 8, mas cada um tem um cavalo que poderia estar nessa prova, que já é uma coisa que é diferente um pouco. Pensando no circuito internacional, os cavaleiros da Alemanha, que tem 2, 3 cavalos, eles revezam um pouco esses cavalos nos outros concursos. Mas para um campeonato desse porte, ele vai ter 1 ou 2 se tiver. Não existe. Por exemplo, poucos cavaleiros, por exemplo, número 1 do mundo, Henry von Necker. Ele tem o King Edward. Sim. Se o King Edward tem alguma complicação, ele não vai na Olimpíada, ele não tem outro King Edward. Não tem. Ele tem outros cavalos que saltam 1,60 m, mas ele vai passar apertado. Ah, ótimo. O Steve, que é um gênio, para mim é o melhor, ele tem a Dynamics, que foi na Olimpíada, foi prata. Ele tem um outro salto 1,60 m, tem o Venar, que foi em Tóquio, mas não é igual a Dynamics. Sim. Entendeu? O McLean World tem um cavalo excepcional. Que dá uma dor no coração, Willis, porque era do time Brasil. É um Brasil. cavalo excepcional. Ele tinha a égua, Calas. Podia ir também? Podia, mas será que é o mesmo? Não é. Eu só tinha Primavera. Entendeu? Dos cavalos que eu tenho, não tenho outro cavalo para ir nesse caminho. O Rodrigo não tem outro. O Pedro também não tem outro. O Marlon Yuri, ficou sem. O Marlon não tem. Não tinha no momento. Sim. O Yuri podia talvez levar um outro, mas... Não era Miss Blue. Não era na forma que a Miss Blue estava se apresentando, na minha opinião. Então, assim, é difícil ter esse cavalo. É um funil muito apertado. Isso. Aí, o que eu quero... Porque, assim, eu já vi pessoas defendendo que o técnico deveria selecionar 6 ou a equipe antes para vocês poderem fazer uma preparação com mais calma. Porque fica um pouco... E aí a gente já falou disso em outros momentos você vai deixar de saltar o Grande Prêmio, vai deixar de saltar a Aachen porque você vai para a Olimpíada, você vai deixar de saltar o Global porque você vai para a Olimpíada, e acaba você não indo para a Olimpíada porque qualquer outra pessoa foi, e você deixou de concursar e saltar os seus concursos para um IC. Minha pergunta é se fora você a saúde do cavalo, né? Você fazer uma programação que você possa poupar sem ter que apresentar o resultado. É isso que eu tô falando. Se você acha que essa ideia de você definir uma equipe mais cedo, pensando em Olimpíada, ou não? Porque eu acho que não há o mundo perfeito. As pessoas querem viver o fantástico mundo de... Não existe um mundo perfeito. Porque o que pode me atender melhor, talvez não atenda o Pedro. E o que pode atender o Pedro não atenda o Rodrigo. O que pode atender o Rodrigo não atende o Felipe. O que pode atender não atende o... Mas tem que ter um processo, como eu tenho tranquilidade de conversar com o meu técnico. Eu acho ele um cara extremamente claro, direto. E eu tenho facilidade com esse tipo de gente porque eu sou assim. Então, ele fala, não gostei, eu falo, explico, não, tá, gostei, ótimo, segue assim, não segue, acabou, não tem... Agora, o mundo perfeito eu não conheço, por essas questões que elas são individuais. A programação da Primavera é uma programação, mas talvez não é a mesma programação que atenda o cavalo do meu companheiro de equipe. Então, as pessoas elas têm que abdicar. Eu queria ter ido em Aachen. Eu não fui. Eu não estava garantido na equipe. Mas eu sei que se eu tivesse ido em Aachen, a minha chance, caso eu estivesse em Paris, era menor, porque eu achava que naquele momento ela não fazia muito sentido eu entrar numa pista de tão grande, que eu galope tanto, tenho que galopar tanto a Primavera. Eu achava que ia abrir ela. Agora, eu nunca pulei em Aachen, meu sonho. Tomara que em 25 eu vá, em 26. Mas em 24 ainda não era hora de realizar esse sonho. Ah, mas a abdicação... É normal, cara. Você tem que abdicar de um monte de coisa para ter um grande objetivo.
Para além da diferença entre 16 e 24, que a gente já falou um pouco da sua parte como pessoa, né? Que a família te trouxe um centro de equilíbrio muito importante na maturação aí. Como foi para você o processo pré-olímpico em 16 versus o processo pré-olímpico em 24? Esse exato momento que a gente está falando. O que você sentiu de diferença e como você se sentiu mais preparado para esse ano? 16, eu morava na Europa há um tempo. O processo pré foi tecnicamente tranquilo. Foi muito conturbado, mídia e etc., por outras questões. Mas eu me vi muito pronto também. Eu sou um cara de autoestima elevada. Então, assim, eu não acho nunca que o obstáculo é alto demais, nem que o que eu vou ter que lutar ou enfrentar é muito mais difícil. Se é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Então, vamos lá. Entendeu? Você nasceu assim, a categoria de base te ajudou um pouco nisso? Não sei. Não, ele é assim desde menino. Eu te garanto, desde menino pra mirim. Nasceu marrento, carioca. Tranquilo, agora tem mais até equilíbrio. Até pra saltar a pele já era difícil. Então, não fala pra mim, não dá, não vai. Tô jogando ping-pong, futebol, não vai fazer gol. Cara, eu vou. Mano. Então, assim... nesse aspecto, foi isso. Sim, mais equilibrado, mais ponderado, conhecendo o tamanho do desafio macro de uns Jogos Olímpicos, entendendo que não é um evento como qualquer outro ou algo pouco especial, é muito especial aquele momento. Me vi assim, o pré mais conhecedor do que eu ia enfrentar. Mas, então, mais preparado para aquela exigência. Stefan, vou pegar 2 assuntos que são parecidos para mim. Agora, falando de Olimpíada, você viveu 2 Olimpíadas com 2 regulamentos diferentes. Né? A gente está vivendo aí esse novo formato olímpico com 3 cavaleiros na equipe, só 3 qualificam, que a gente acha conturbado, e a gente no Brasil sofreu arduamente com isso esse ano. Eu queria saber não só o que você acha do regulamento, mas se no final, o resultado final você achou justo. Porque eu acho que tem uma coisa tem discutido se vai voltar a regra, se não vai voltar a regra, e eu acho que você acha que o resultado final foi justo? Individual, equipe? Equipe. O individual a gente já... Então, o individual, um dos medalhistas fez 4 pontos na qualificatória, né? É verdade. Então, também podemos puxar. Mas é que a final individual já zerava, né? Eu acho que assim, falando de regulamento, qualificativa, são 4 provas diferentes, né? Qualificativa de equipe, final equipe. Qualificativa individual, final. Quando eu não gosto, eu acho que quando você joga uma qualificativa com 20 equipes, é muita equipe. Muita equipe por quê? Porque não são 20 equipes de nível técnico equiparado, ou tem 6, 7, 8 muito boas e 12 médias. Você vai ter ali muita diferença técnica entre as equipes. Mas é um conceito da Olimpíada que eles querem que tenha mais países, mais bandeiras, mais coisas. Essa é a parte que não me agrada. Quando a gente fala do regulamento, do que aconteceu com a nossa equipe, uma coisa que eu vivi em 16 e que eu senti a dor que é aquilo ali e não concordo desde 2016. Só que se dá muita atenção quando acontece um problema desse, e a diferença de 16 para 24 nessa questão que aconteceu com a gente é que em 16 o meu resultado foi descartado. E em 24 nós perdemos a oportunidade de ir a uma final. Final essa que estávamos já bem posicionados para estar, porque o Rodrigo poderia fazer 4 faltas para a gente ir para a final de equipe, e a gente já tinha uma estratégia montada para aquela final, e eu vi a gente com reais chances de brigar por medalha. Então, agora falando do resultado final. É uma semana. É a semana, é o dia. A Inglaterra não qualificou para a final da Nations League.
Em 4 etapas da Nations League, eles não ficaram entre 8 equipes. Só que naquela semana, eles foram brilhantes. E foram. Justo. Por quê? Naquela semana, eles estavam brilhantes. O Scott Brash deu um show. Se você pegar a estatística do Scott Brash nesse ano, no cavalo dele, ele tinha 2 zeros no ano. Só que ele fez 0 quando precisou fazer. Então, houve surpresas. 90% das pessoas que estavam em Paris davam a Alemanha como favorita e, assim, 100% falaria que a Alemanha estaria no pódio. Eles não chegaram no pódio. Não foi um dia feliz. E falando do pódio individual, foi um percurso do mais exigente que eu já vi. Como é um grande prêmio, a qualificativa tira os 30 melhores de 75, então dá uma liberdade para o armador armar realmente o que é mais difícil, porque eles são 30 que não caíram de paraquedas ali. E aí eu falei isso lá no dia, eu estava em quarto na hora e aquele sentimento de quase, né? Você e todo mundo com aquele esse sentimento de quase. E houve uma pergunta lá dizendo o percurso e se era justo. Eu falei, o cara que entrou aqui numa final desse nível e fez 0, ele merece uma medalha. Então, eu fiz 4 pontos, estou em quarto, fiquei em quinto. Agora, o Christian, ele era um dos favoritos, na minha opinião. Fez uma falta no dia anterior, mas ele era um dos favoritos. Era público isso aí, todo mundo. O Steve é o Steve, campeão europeu, um ano antes, com essa égua. Já medalha de ouro em Londres, ele também não era... Claro que era. Ele não começou bem a Olimpíada, fez 8 pontos na primeira qualificativa de equipes, mas fez um warm-up, teve outro treinamento, uma qualificativa e mostrou ali que, sim, ele é, na minha opinião, um dos melhores do mundo. E o Van der Vleuten, ele já tem uma medalha olímpica em Tóquio com essa égua. Então, assim, justo. Super. E aí, falando de equipe, a gente sempre fala, nosso esporte é um esporte muito individual, né? Ele é muito... Cada um tem seu time, cada um tem sua equipe, cada um se prepara da sua forma. Como que é esse espírito de equipe dentro de uma Olimpíada e como vocês se ajudam? E ainda mais numa situação adversa como essa, como é que a equipe se protege, se apoia? O quanto de equipe tem dentro de um esporte individual? Cara, eu sou um cara muito de time. Assim, hoje, dentro da equipe brasileira, o que eu tento é me colocar disponível. Nós temos o Rodrigo, que é o atleta do nosso país, não estou falando só do nosso país, com mais Jogos Olímpicos, então é o mais experiente. Nós temos o Pedro com 4 Olimpíadas. Yuri estava lá. A gente teve a baixa do Pedro Paulo. Mas, focado na tua pergunta, eu acho que a gente tem que respeitar as individualidades, né, das pessoas. Mas o nosso ambiente dentro de um grupo, ele é bom. Ele é bom. Prova disso é que o Pedro Paulo se acidentou um mês antes dos Jogos, fraturou a perna, etc. O Marlon, que é um meu irmão, assim, a gente saltou tudo junto, é um cara que eu gosto demais. Ele foi para lá na figura de chefe de equipe. Ele que tenho certeza que ele não queria ir como chefe de equipe, ele queria estar saltando e fortaleceria muito o nosso time se pudesse estar lá. E ele foi lá, ajudou, teve com a gente. Então, por exemplo, eu vejo um ambiente bom. Queria que a gente voltasse um pouquinho para Paris. Você falou muito da condução da primavera, muito dessa coisa do improviso. Final, alguma coisa você faria diferente? O que você acha? Eu vou dar um exemplo que eu devo ter assistido esse vídeo eu devo ter assistido umas 10, você deve ter assistido umas 3.000. Aquele duplo vermelho
Que a gente passou um aperto com você ali. É. O triplo eu nem digo tanto que a gente passou um aperto, mas você parecia mais certo do que estava acontecendo. Convicto, o duplo né? vermelho ali deu nervoso. Em alguns momentos deu o sentimento de... É porque assim, né? Realmente, não preciso nem voltar a falar da dificuldade técnica da pista. Não, a gente está de Estamos acordo que ela estava alinhados muito nisso. exportável. E a Primavera, pelo temperamento, eu tenho momentos que eu sei que eu vou ter que botar a perna, tem momentos que eu não posso botar a perna, não pelo obstáculo em cima, pelo que ela vai se enervar depois disso. E ali, um percurso muito longo, eu fiz o 4 pontos no número 5, eu já tinha colocado a perna ali, ela deu um toque, e aí vem o Rio, você bota a perna de novo, aí a linha depois do Rio, eu não precisei botar a perna, aí o muro eu não precisei botar a perna, aí o triplo eu precisei botar muita perna. Então, normalmente, eu posso botar a perna 1 ou 2, eu já estava na 4ª já. Entendeu? E ali ela provou para mim o quanto ela é realmente genial. Mas eu também tive que ter se você teve que sofrer, você imagina o que eu tive de sangue frio ali. Porque depois do triplo eu tinha uma linha de 6 lances para uma testeira muito alta. E aí tinha uma curva, que era um grande dificultador, uma curva toda para trás para uma tríplice, que era a entrada da combinação. Tríplice baixa, né? 1,60 m, 1,90 m de largura, Suave. Giro para trás. É o dificultador da pista. E ali eu tomei, como eu estava andando rápido em função do tempo, porque eu sabia que um 4 rápido eu podia brigar por alguma coisa. Tinham 2 zeros só. Eu tomei uma decisão de comer o caminho. Que já era um pouco o meu planejamento anterior, independente se eu viesse 4-0, por uma questão de condução da Primavera, porque aquela curva ali toda para trás, normalmente ela é difícil de fazer. Então, se eu como o caminho, eu pego uma distância mais confortável. E como ela estava bem quente, na hora que eu comi o caminho, a distância estava boa. Só que aí ela partiu. Só que eu já conheço ela muito bem, então ela partiu e eu resisti. Ali é o tipo da situação que se eu tenho dúvida na execução, vai dar ruim. Só que como ela partiu e eu segurei, e aí eu te falei que ela foi genial, que eu segurei, e aí ela fez a leitura de que ela partindo não ia ser bom, e aí ela recuou. Ela falou, opa, tá bom, entendi, não, vou ficar com você. E aí ela teve que se recuar de uma tal maneira que ela saltou praticamente aquela tríplice parada. E aí eu não tive dúvida que aquilo era o melhor a fazer, e ela também não. Só que aí ela mostrou todo o recurso, que aí é o recurso dela. E ali eu corrigi uma distância que estava ruim, e ela mostrou que ela é possível ela fazer. Ela nem tocou. Ela se esticou e passou uma tríplice de 1,60 m parada, praticamente. E aí me facilitou a linha inteira. Depois que eu passei a tríplice, a linha ficou confortável. Porque aí ficou confortável para o B, porque realmente ela saltou muito devagar a tríplice, aí os 4 lances já estavam na mão, e aí eu tirei um lance lá para aquele Oxford, que era os 5 ou 6, eu preferi fazer 5, já estava na programação, e aí já fui embora para o último. E depois que ela se esforçou daquele jeito na tríplice, ela ficou super limpa. Então ali é um momento que não pode ter dúvida. Você tem uma dúvida ali pela questão de montabilidade dela. Aconteceu com outros cavaleiros, de cair em cima. O americano ia falar, o americano teve dúvida. Mas ali é a dificuldade do percurso. E, bom, ela deu um toque no 2, né? Que já botou a gente num susto. Deu um toque de anterior no 2. A falta dela. A linha ali, você acha que tinha alguma outra coisa? Então, respondendo o que você tinha perguntado, faria alguma coisa diferente? Faria não, cara. Eu perguntei isso. Me perguntei logo depois, cara, faltou... É muito difícil. Assim, o detalhe do detalhe do detalhe. Se eu tivesse passado 0, aquele duplo, não tinha observação. Mas já que eu bati, eu tinha que ter conseguido que a distância o armador armou para realmente não conseguir, mas eu tinha que ter conseguido chegar alguma coisa mais devagar no ar. Eu tinha que ter diminuído mais, ter conseguido diminuir mais o ar. Pô, mas como assim? Eu bati na largura, exatamente. Eu entrei
E o armador botou um painel debaixo do Oxer exatamente por causa de recuar. Só que ele não botou uma distância muito curta lá dentro. A distância era relativamente longa. Só que os cavalos têm tanta qualidade, tanta tensão, que qualquer recuo que aconteça vai faltar lá na frente. E no caso da Primavera, eu recepcionei e eu botei no vídeo na câmera lenta para ver isso. Ela teve um recuo ligeiro. E aí esses foram os centímetros que faltou para... Então, que faria se eu, né? Tentaria executar da mesma maneira, mas para ser mais certo, eu deveria ter chegado mais devagar no duplo, para ela não ter possibilidade de se recuar, e aí ela ia cobrir. Mas eu tô falando de... Não, é só porque, né? É isso, sempre tem algo que a gente pensa quando não... Porque é a diferença do burro e do gênio. O Steve Gerdau, para mim, foi um gênio naquele percurso. E eu outro dia vi a execução dele dessa linha. Ele arriscou o A. O A tá balançando até agora lá. Mas ele foi gênio, ele passou 0. Sim. O que ele fez? Ele montou a base do A. Que aí eu tô falando de... Ele chegou perto do A e botou a perna. A égua se recuou, diminuiu naturalmente ela, sem quebrar a impulsão. Aí ela tocou o A. Aí ela caiu exatamente onde ele queria, ele empurrou o B e passou. Agora... Se tivesse caído foi A, gênio. Se tivesse caído A, a Aí gente não estaria tendo essa gênio, conversa. Mas ele... Porque ele passou. Bom, agora, pra gente fechar, eu acho que vamos falar... Não é em futuro, né? Porque, assim, próximos passos, ok, Brasil, a gente volta, né, voltando para casa. A realidade. Vamos voltar para a realidade da terra brasiliense. Só um parênteses, o dia após a vitória não foi um dia de trabalho, né? Cara, foi. Não, foi médio. Na realidade, saí da prova, eu tinha muitos amigos em Versalhes, então a gente foi almoçar. E aí, à noite, voltei para a vila, arrumei a mala. Meu voo era 6 horas da manhã. Aí eu fiquei 2 horas da manhã, vanzinha do COB, aeroporto, Brasília. Aí no avião ia organizando a casa. Falou, tô chegando, tal, blá, blá, blá. Só que é engraçado, né? Depois desses concursos, de grandes eventos assim, eu tenho uma baixa, assim, física. Durante o concurso eu fico voando, mas aí eu chego, parece que a adrenalina baixa, eu fico quase doente, assim, fico meio... Aí fiquei uns 3 diazinhos com meus filhos, com a Roberta em casa. E aí realmente, fiquei 3 diazinhos light, e aí voltei. Nossa rotina Brasólia, São Paulo. Mas o processinho estava rodando. Eu sabia exatamente, como sempre, o que estava acontecendo. Mas agora vamos lá. Próximos planos primavera. Estamos falando aí de Mundial. Primavera, falando de campeonato, né? Primavera... Segue na Europa? Segue, Jogos Equestres Mundiais, Aachen. 26, né? Eu tenho um ano sem campeonato. O objetivo, ela já é pré-qualificada nos grandes prêmios, então onde ela tiver, ela vai estar já qualificada para o grande prêmio, isso é uma grande coisa. Isso vale por quanto tempo? Até o próximo ano. Eu acho que é só você explicar isso, Stefano, porque acho que muita gente não entende que diferente do Brasil você precisa qualificar lá, né? Na Europa você não... eu não estou no concurso, por exemplo, o indoor, o indoor na Europa, você não está qualificado para o grande prêmio. Tem 80 pessoas para qualificar 40. Então tem 2 qualificativas normalmente, os 40 melhores vão para o grande prêmio. É assim que funciona. E... várias vezes, bons cavaleiros ou com bons cavalos não qualificam para o grande prêmio do concurso importante. Quando você já está pré-qualificado, é uma grande vantagem. Você faz a programação o melhor possível para chegar no grande prêmio. Então, a Primavera, qualquer concurso que ela vá no mundo, que precisa qualificar para o grande prêmio, o conjunto, né? Não é só ela não. O conjunto, eu com ela, eu já chego no concurso como um cavaleiro pré-qualificado. Já aparece lá, pré-qualificado. Então, eu faço a minha inscrição no Grande Prêmio no sábado, Grande Prêmio domingo, eu só... É isso, você não precisa correr numa qualificativa e tal. Isso aí é uma grande vantagem, inclusive, para ela, que tem um temperamento muito forte. Então, eu posso fazer minha programação, posso saltar a prova que eu quiser antes e tal, e estou no Grande Prêmio com ela. E aí, 26,
um sonho meu que eu ainda não realizei, que falta. Eu acho que a única coisa que eu ainda não realizei, que me falta pessoalmente, é saltar em Aachen. Se eu puder saltar os Jogos Equestres Mundiais em Aachen, aí tá tudo certo. Aí aos 35 anos já... Se aposenta. Não, aposentar não, porque eu gosto muito, mas eu falo, ó, beleza, realizei, só vai aquela medalhazinha em Los Angeles, que a gente vai conseguir se Deus quiser, e tá tudo certo. Aí aos 38, aí talvez eu aposente. E aí a gente pensa em Primavera Mundial e Los Angeles, né? A No Primavera mundo vai ideal. ter 16 anos em Los Angeles. Com a saúde que ela tem hoje, se eu tiver que apostar, ela vai estar. Com tudo que é feito até hoje na carreira dela, e eu não vou mudar meu modus operandi. Você falar, em 4 anos você acha que ela vai estar apta? Acho. Tudo transcorrendo como Deus quer e a gente vai trabalhar para isso, ela vai estar à disposição do time brasileiro. Se ela vai ser como ela foi agora, porque Stefan, a opinião sempre vai ser, tem que ir sempre o que é melhor. Na opinião do técnico, tem que ser respeitado, tem que ir o que ele acha que é melhor. Então a Primavera, daqui a 4 anos, se ela tiver entre... Eu acho, se eu tiver que apostar hoje, é que ela tem mais um ciclo. Um Jogos Equestres Mundiais, um Pan-Americano e Los Angeles. E aí 16 anos, e aí ela, se Deus quiser, com as medalhas que ela merece, e tá tudo bem, segue saltando os grandes prêmios dela e tudo certo. Espero ter outros cavalos também para dar essa gordura para ela e essa tranquilidade dela fazer a melhor preparação e tá... Eu ia fechar com essa pergunta. Você falou muito dessa coisa do projeto, né? A Primavera é um projeto que a gente está falando de construção aí de 7 anos. Sim. Né? Tem algum outro projeto? Cara, Alguma sempre. Eu não tenho hoje. Hoje a gente adquiriu aí alguns cavalos mais jovens. 6 anos, 7 anos, cavalos em formação. Que eu, nesse período jovem, eu sempre seguro um pouquinho mais. Fico na base. Eu acho que o que é relevante é isso. Você precisa dar base, dar estrutura para esses cavalos. Então, o saltar mais alto depois é simples, quando se tem base. Então, eu tenho minhas ambições, ela ainda mundial, pan-americano, Olimpíada. Vou sempre pensar em planos, como é minha característica, sempre estar com a cabeça um pouquinho à frente. Tenho já 2, 3 cavalos adquiridos pensando nisso. Como disse, só vou saber se esses indivíduos são excepcionais quando eles saltarem, porque depois do que eu vi em Paris... Mudou um pouquinho. Tem que ter dúvida da capacidade, mas aí não é só eu, é o mundo inteiro. E aí é isso. O processo vai sendo... Ele vai desenhando o caminho, onde é que você vai, onde é melhor, onde não é. Eu hoje tenho eu estou aqui no Brasil, eu vejo quantas pessoas me admiram pela minha equitação e o que foi construído, mas na Europa hoje em dia também eu vejo que eles me respeitam no cavaleiro que eu sou, eu não sou mais um outsider. E eu vejo o quanto é difícil para os grandes cavaleiros do mundo esse cavalo de exceção. Então, o único caminho é construindo. O único caminho é construindo, porque é incomparável. Na hora que você faz a conversão real-euro, fica ainda mais absurdo os valores, ficam mais absurdos. Então você tem que construir e ter a frieza de saber, isso, esse é o caminho e isso aí você só vai saber. A gente só vai saber se deu certo em Los Angeles ou em 32 você só vai saber ali. Eu pergunto porque eu lembro muito das primeiras vezes que eu te encontrei pós você montar a Primavera, eu estive em Brasília para fazer qualquer coisa, sei lá, foi, e você falou isso montando nela, falou: essa aqui vai ser a próxima cavalo olímpico. Acho que, né, a visão que é isso, depois de Paris não dá para dar essa certeza, mas eu pergunto se você teve esse sentimento de novo. Cara, a Primavera eu tive no dia 1, porque ela era muito complexa e tinha muito meio. Mas o que fez da Primavera ser o que ela é, e é incontestável, ela foram as horas e horas e horas que esse excesso de caráter e esse excesso de vontade provocou que eu ficasse em cima dela e trabalhasse, e trabalhasse, e trabalhasse, e pensasse.
e a equipe inteira junto nesse mesmo projeto, entendeu? A palavra resiliência, ela é muito batida, né? Eu me incomodo um pouco. Sou resiliente, seja, mas seja resiliente fazendo o certo. Ser resiliente fazendo o errado, você vai só continuar errado. Entendeu? Você vai continuar na tua vida e não vai dar certo. Então, a Primavera, ela muito pensada pela complexidade que ela tinha, e não é complexa para mim hoje em dia. Mas se sentar nela um cara que acha que vai inventar a roda, eu não acho que ela vai ter o nível de performance. Você acha que se a gente tivesse, voltando no tempo, e tivesse um rodízio no Mundial, ela não seria dos cavalos mais simples de se operar? Não seria, não. Não seria, mas seria mais claro que é um animal espetacular. Claro que a pessoa que... Os cavaleiros do nível para chegar num rodízio montariam, não é isso que eu tô falando. Mas o dia a dia, o tirar o melhor, esses cavalos com muita vontade, com muita questão, esses são os que chegam. Esses são os que chegam, porque tem muito tempo, muita hora, muito pensamento, muito processo de maturação, muito quebra-cabeça, vou treinar assim, vou fazer essa... Cara, é prática, entendeu? Prática no certo. Repetição. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer, Stefan. Eu acho que assim, já tenho vontade, porque muitas coisas que estavam no nosso roteiro a gente só pulou, porque vai falar um pouco da sua... falar um pouco da sua carreira, como é que você começou, todo aquele processo, mas eu acho que a gente deixa isso para um outro papo, porque eu queria realmente que a gente tivesse esse presente, que era falar desses jogos. E eu acho, assim... Já falei isso pra Gabi no privado. Me coloco à disposição. Porque eu acho que o que vocês fazem de formação é um grande favor que a gente faz pro nosso meio, porque vocês chegam em muita gente que não vem falar comigo, ou enfim. E eu já falei pra Gabi que eu acho que a gente podia gerar grandes discussões usando a ferramenta de vocês. O próximo papo vai ter um criador. A dor que eu falei, eu falei isso pra Gabi, a dor que eu falei que eu sinto como cavaleiro, talvez o criador vai dar as dores dele. A gente coloca aqui um criador, um proprietário, investidor de cavalos, e vamos discutir, vamos debater, vamos melhorar. Bota um dirigente, como a gente conhece, tem acesso, hoje a CBH é aberta pra gente conversar. E vamos melhorar o processo interno. Vamos melhorar. Como é que a gente consegue melhorar? Se a gente evoluir internamente, Brasil, vamos evoluir internamente. Aí vamos pensar para fora. Então, assim, eu acho que a ferramenta que vocês têm hoje, a gente cabe ampliar discussões aí em todos os segmentos. Regulamento, juiz. Eu consumo o produto de vocês, já falei. Eu já ouvi a Elaine falando. Né, como juíza, vocês dão voz. Então vamos, às vezes, juntar uma turma e vamos... Que fique longo o programa. Aí vocês vão soltando aí, tempo em tempo, parte 1, parte 2, parte 15. Isso, o desafio está aceito. Discussão. Muito obrigado, Stefan. Obrigado a todo mundo e até o próximo Claquecast. Valeu. Obrigada, Stefan. O Claquecast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve a apresentação de Gabriela Lutz e João Marcon e edição por Isabela Campedelli.